Atenção, a Carol chegou no Litoral Norte. É isso mesmo, as óticas Carol chegaram ao Litoral Norte. Na Carol você encontra uma grande variedade de armações para o seu óculos de grau e as mais modernas lentes de contato. E não é só isso, na Carol você encontra as melhores marcas de óculos de sol do mercado. Óticas Carol, sempre com grandes novidades e promoções em 2 endereços. Em Tramandaí, na Avenida Emancipação 387 e em Capão da Canoa, na Paraguaçu 2146, loja 3. Tendência, prosa e verso aqui no Guia Corrente, em Imbé, com esta vista privilegiada para a Barra de Tramandaí. E entramos no ar hoje com um convidado ilustre, Cláudio Vieira, meu amigo Claudinho. Mas sabe por que eu trouxe o Cláudio aqui como meu convidado do Prosa e Verso de hoje? Porque eu entrevisto todo mundo neste Prosa e Verso. E eu estava sentindo falta de ser entrevistado, talvez de desabafar. Então eu gostaria de dizer-lhes que o meu entrevistado de hoje será o meu entrevistador. Toma aqui. Muito bem. Muito bem então, né? Já que será assim, nós vamos começar a entrevista lhe entrevistando, meu amado poeta. Não é? Queria saber como é que está sendo as suas aventuras na capital porto-alegrense. O senhor sabe que todo poeta que vai para a capital, ele vira uma grande história do Rio Grande depois, né? Durante sua vida e para a posteridade. Assim foi com o poeta maior Mário Quintana, com outro escritor de Cruz Alta que, né, vai lá e escreve O Tempo e o Vento, né? O Érico Veríssimo. Essa gente toda sai do interior e vai para a capital e produz lá grandes obras. Porto Alegre é inspiradora. E eu tenho acompanhado coisas que tu escreve e até no Facebook. E esses dias tu encontrou um fantasma numa lata de lixo. Cláudio, está acontecendo o seguinte. Porto Alegre me abriu um leque, ter saído de Tramandaí, ir para Porto Alegre, fez com que eu deixasse de escrever só em verso, como eu escrevia, e passasse a escrever em prosa. Isto porque Porto Alegre é um eterno espanto. É um eterno espanto porque a gente não pode andar descansado como anda aqui em Tramandaí. Outro dia eu escrevi sobre isso, dizendo o seguinte, numa crônica, que eu, buscando um instinto de pertencimento cosmopolita, só encontrava o meu instinto de pertencimento praiano, descansado, sabe? Assim, o maior agito daqui é o vai e vem das ondas do mar, né? Que vão e que vêm sem nem saber para onde vão e se vão chegar. Elas correm descansadas. E naquele Porto Alegre, não. Lá as pessoas andam a passos largos, sabendo para onde devem ir ou para onde deveriam ir. E há uma vida agitada e eu me perco muito nisso. E sabe que essa coisa meio poética faz com que a gente ande meio devagar na vida, assim. E se eu me foco em fazer uma coisa, eu presto atenção naquilo e esqueço do resto. Eu era uma criatura daquelas mais mimadas do mundo que nunca tinha lavado uma louça e fui morar sozinho e aí encontro todas as tarefas. Continua não lavando? Não dá, tentei, mas não deu. E aí, fazendo as tarefas domésticas que passei a fazer agora e aprendê-las, não tem vergonha de dizer isso, é um vagabundo. Eu não me ofendo se me chamaram de vagabundo. O poeta é um bom lavador de cuecas quanto é escritor? É o melhor escritor, né? E aí, então, numa dessas lidas, Cláudio, aconteceram coisas muito engraçadas. Eu estou saindo de casa com o cesto do lixo para separar o lixo orgânico, reciclável. Não reutilizável. E a minha sacolinha, pedalo o container para abri-lo e jogar o lixo. Quando eu pedalo o container para ele abrir, de dentro sai uma criatura. Me dá dinheiro, me dá dinheiro! Uma voz rouca. Aquilo foi um susto tão grande que eu senti um gelo no coração. Não sei se este coração ia aguentar. Gelou e as minhas pernas se estaquearam no chão ali, fiquei inerte. Até eu perceber que a criatura estava saindo de dentro do container e vindo na minha direção. Aí eu voltei a mim e saí. Claro, isso tem um lado engraçado, que é o susto, né? Que a gente não... Um caipira sai daqui, vai para a metrópole, não está acostumado com isso, né? Mas também tem um lado triste, que, né, é esta questão. Kafka falava da metáfora de homem barata, a gente está vendo pessoas se transformarem em lixo, ficando à margem da sociedade. Morando dentro do latão do lixo. Morando dentro do latão do lixo. Isso é triste, né? Mas são realidades que a gente precisa sair daqui
para acompanhar, porque talvez a gente não acompanhe tudo morando aqui, né, na beira da praia. A gente precisa ir para fora um pouquinho, até para aprender a amar mais a nossa cidade, né, e para criar um calo de civilização mais agitada para poder entender o mundo, né? Porque a gente tem aqui, não desfazendo de modo algum, prefiro muito mais isto aqui, mas a gente tem a nossa vida mansa, pacata, e aí essa coisa poética vai ficando, e aí com esses acontecimentos todos eu deixei de escrever em verso e comecei a escrever em prosa. Eu tenho produzido uma série de crônicas e tenho publicado no Facebook, como tu bem disseste antes, e as pessoas estão gostando, estão dizendo, põe no modo público pra gente compartilhar, ou escreve mais, estou vendo uma bela crônica, estou me divertindo, estou rememorando situações, etc e tal. E tem Sabe dado que eu tenho certo. uma sugestão? Essa tua passagem com esse morador da Lata do Lixo podia chamar-se Crônica das Almas Ainda Encarnadas. Crônica das almas ainda encarnadas, é verdade, porque a gente não pode desconsiderar uma vida, né? E tem que fazer o que for. Eu, claro, reagi mal, porque tomei um susto também. A gente não sabe até onde a pessoa está sofrendo, ou onde ela pode nos fazer algo que venha fazer com que a gente sofra, né? Mas é um olhar que a gente precisa ver que a poesia da vida, ela não é só generosa ou gentil, ela também espanta, ela também faz com que a gente sofra, para até poder, não é mesmo, criar empatia com o outro, perceber a vida ao nosso redor, não é? Porto Alegre sempre foi uma cidade assim de cantores, compositores, não é? Em Porto Alegre, Bebeto Alves, Ney Lisboa, os pelotenses Cleito e Cledir e o irmão Ramil, dali tocaram belíssimas obras, não é? Porto Alegre de tantos, do Hermes Aquino, Porto Alegre de tantos homens da comunicação, do próprio poeta Mário Quintana, não é? E de tantos que aí, não é? Coronistas como o próprio Paulo Santana, como na moda Tatata Pimentel, o Rui, que há poucos dias nos deixou, Tânia Carvalho, excelente apresentadora de televisão, são tantos, Jorge Alberto Mendes Ribeiro, político, apresentador de televisão, e tantos outros poetas que por ali transitam. Porto Alegre ainda é uma cidade apegada a essa questão cultural? Ainda é possível se tirar poesia da capital cosmopolita, mas que se transformou muito nos últimos anos? Há muito tempo que ando nas ruas de um porto não muito alegre, que no entanto me traz encantos. E aí a gente segue cantando. Eu acho que sim, não dá para dizer que não, porque Porto Alegre precisa ser cantada, precisa ser versada, precisa ser vivida, porque ela é uma cidade acolhedora a isso. E digo isto, Cláudio, porque nessa questão do acolhimento, tão logo me transferi para a capital, eu fui aprovado e aceito. Que me causa muito ciúme. Um motivo de muita honra, que é uma notícia que talvez esteja comentando em primeira mão aqui agora, de que tão logo cheguei, fui aceito e já tomei posse no Partenon Literário. Que é a entidade literária mais antiga no Rio Grande do Sul, fundada lá em 1800 pelos irmãos Porto Alegre, por Caldrifião, por Luciana de Abreu e tantos outros nomes que hoje a gente vê que marcaram a história da literatura gaúcha, que são nomes de rua lá na capital, no ônibus circula Caldrifião, na plaquinha e tudo mais. E aí eu penso, poxa, eu estou chegando como um novato e consigo esta honra, esta permissão dos astros maiores da literatura de colocar modestamente o meu nome lá no Partenon Literário como um membro do Partenon, que tem uma história lindíssima. O Partenon foi fundado em 1800 e lá vai picos. E por lá passaram todos os notáveis dali. Muitos. E aí depois o Partenon vem a fechar em 1925 e depois em 97 ele tem a sua reativação histórica. E agora ele volta nisso justamente com a questão de uma bandeira que eu sempre levantei quando me entendi por gente, que era da valorização da cultura e da oferta de educação à sociedade como forma de fazer com que as pessoas pudessem ganhar dignidade nas suas vidas, através do incentivo à leitura, do incentivo à educação como um todo. E fazendo isto, com a bandeira do Partenon, que também é a minha, eu penso, bom, é hora de poder contribuir aqui também, não é mesmo? Então, cheguei fazendo isso e percebo, então, te respondendo, que sim, Porto Alegre ainda é o lugar
destes poetas, ainda é o lugar destes escritores de prosa, de cantores, de boêmios, de músicos, porque através dessas pequenas manifestações, ainda que sejam individuais ou que se unam em coletivo, ainda há espaço para a poesia. Tu sabes que Porto Alegre é um lugar de muitas histórias da cultura, e uma hora tu pesquisas, tem a história da Casa Elétrica, que era na Rua dos Andradas, primeira gravadora, onde foi gravado o primeiro disco de música do Rio Grande do Sul, ali por um artista, se não me engano, de Passo Fundo, que foi sucesso até na Argentina no começo do século passado. E as pessoas sempre foram para Porto Alegre para projetarem-se. Hoje eu vejo que numa situação muito melhor que a do Mário Quintana, tu chegas a Porto Alegre. Tu chegas a Porto Alegre como um coronista aqui do Tendência, como entrevistador. Tu chega lá com 22 anos de idade, homem com livros publicados, poeta reconhecido, não é? E ele, quando chegou lá, veio para preitear grande parte, o próprio Veríssimo, não é? Você projeta em Porto Alegre. Ele sai de Cruz Alta, simplesmente o Érico. O Érico Veríssimo nasce em Porto Alegre. Então tu já chegastes lá maiorzinho. Agora o que não pode ser é que tu fiques lá, tem que ficar entre lá e cá, senão não pode ficar lá. Aí volta aquele vai e vem das ondas, eu vou e venho. E volto com uma alegria muito grande. Outro dia também, numa outra crônica, eu coloquei um trecho que muito me espantou. Na hora que a gente está escrevendo, a gente não sente. Depois que eu fui ler, eu disse assim: e a saudade do mar me faz com que o sal das lágrimas tempere meus dias. Algo do tipo. Isso, meu Deus, que frase, hein? Que momento! Que momento! Mas eu só espero, nunca com a pretensão de querer me comparar a Érico e a Mário, mas eu só espero... Esta tu deixa pra mim, eu compararei. Eu só espero não fazer o caminho inverso, já que eu já cheguei lá com livros publicados, eu espero não ter a derrocada. E tentaremos fazer com claro que não. Mas, com certeza, não de se orgulhar, mas de fazer com que essa trajetória, aqui com Tendência, com o livro publicado, com a Academia de Escritores do Litoral Norte, com tudo aquilo que eu já era aqui, chegar lá não com uma questão de empáfia ou pedância. Aqui é o fermento do bolo, lá que cresce. Muito longe. Eu chego lá com tudo isso, me motivando a fazer com que mais pessoas também possam abrir caminhos e fazer com que a sua literatura chegue a outros campos, a outras metrópoles, porque foi isso que eu fiz a vida inteira. Eu dei uma entrevista para o Tendência e, não me contentando em dar uma entrevista para o Tendência, eu pensei, vamos fazer um programa para que mais escritores possam também trazer a sua voz, a sua verdade através da literatura. E o que eu puder fazer, eu vou fazendo para que mais pessoas tenham acesso e que a literatura seja mais acessível e de pluralidade democrática, para que as pessoas possam ter acesso a livros. Já passou uma noite de lua cheia caminhando para Porto Alegre? Não, porque eu tenho medo. É? Mas nem da janela do quarto não saiu uma poesia? Não, da janela já. Eu fui abençoado porque a minha janela dá para uma árvore cheia de pássaros que cantam de manhã e à noite, quando eles estão voltando para se acomodar. Então eu tenho em minha volta sinfonia, não só de pardais, mas de todos os pássaros que habitam aquela árvore, que são meus vizinhos do condomínio. Já nasceu alguma poesia? Já. Sabe que nos primeiros dias eu até conversei com uma amiga, poxa vida, tá difícil, eu tô numa seca literária, tô com bloqueio. E aí eu percebi que é a saudade de casa, a saudade dos amigos, o andar na rua e ser só mais um na multidão. Aquela pilha de cueca suja. Porque aqui eu ando na rua e perco as contas de quantas vezes eu faço assim, fulano, Beltrano, como é que tá? É a síndrome da metrópole. Pois é, e lá eu sou mais um na multidão. E este sentimento de ser mais um, por um lado é bom porque a gente não tem o julgamento, mas por outro é um pouco ruim. A saudade aperta. E aí eu penso, poxa vida, mas eu sempre escrevi com base nos sentimentos, e este sentimento de saudade da terra tem me feito escrever muita coisa bacana. E já saíram versos, já saíram prosas e tá indo. Estou trabalhando para lançar um próximo livro em novembro, na Feira do Livro de Porto Alegre. Então, acho que vai surtir efeito positivo. Certamente, sempre. Gabriel Fernandes, aqui no Prosa e Verso. Hoje, no Prosa e Verso, invertemos os papéis para que o Gabriel nos contasse a história do fantasma do lixo, como é que foi, não é? Claro, da sua frondosa árvore e os pássaros que cantam para ele lá em Porto Alegre, no seu novo habitat. E, claro, para ter a garantia que
de que vai, mas que sempre volta, este poeta valoroso e esse jovem de grande valor aqui da nossa terra. Cláudio, muito obrigado por ter sido o meu convidado, não entrevistado, mas entrevistador deste que vos fala. O Prosa e Verso é nosso, é plural, é democrático e este microfone não tem dono. Ele tem necessidade de que as pessoas venham falar nele. Muito obrigado. Quisera eu ter o vosso talento para por vós ser entrevistado. Mas então, vamos agradecer ao Quatro Estações aqui no Imbé, que muito bem nos recebeu e nos deu o privilégio de desfrutar aí desta vista. Já tivemos aqui um programa que vem estreando aí, que é a Rita Lia, não é? E é muito bom estar aqui, porque este Guia Corrente é um dos lugares que aqui mais me inspira a escrever. Eu gosto deste encontro do rio com o mar, destes pescadores que lançam redes, lançando esperança, e é tudo muito bom. Então tá. Prosa e Verso fica por aqui, com o Gabriel. E com o Cláudio. Tchau. Tchau.